Se você ainda não descobriu o chamado, provavelmente o seu espírito, que Deus é espírito e se comunica em espírito com a gente, a sua rádio, a sua frequência não está alinhada com a frequência de Deus. Então, às vezes ele está falando com você e você não está desperta para ouvir esse chamado, para ouvir essa voz. Hey, bênção de Jesus, vocês estão bem? Gente, eu tô bem assumida daqui, né? Mas confesso, tenho orado pro Espírito Santo me usar nesse vídeo. Tô gravando até de noite, costumo gravar de dia, mas esse vídeo precisa ir pro ar, respondendo uma dúvida de uma seguidora minha, acho que lá no TikTok, de como encontrar o meu chamado. E eu acho que isso é a dúvida de muitas pessoas. E talvez, já vou jogar aqui, não é que você não encontrou ainda, mas será que você está sensível à voz de Deus te dizendo e te direcionando para o lugar onde Ele verdadeiramente desenhou para você? Pensa sobre isso. E eu já quero indicar para você, quando terminar esse vídeo, dá uma ida lá num vídeo que eu vou colocar o cardzinho aqui, que é Deus desenhou o Éden para o homem. E existe um lugar que eu acredito que cada um vai ocupar, que é o seu Éden. É o lugar onde Deus desenhou para que você viva. Amém? Gente, eu vou ter que colocar meu óculos aqui, porque para ter um roteirinho bem trabalhado para te ajudar, eu compartilhei 3 dicas que me ajudaram a descobrir o meu chamado. Eu tenho uma clareza muito forte do que Deus me chamou para fazer. Inclusive, estando aqui agora, compartilhando com você, faz parte disso, dessa convicção que queima no meu coração do lugar onde Deus está me chamando para que eu ocupe. E essas 3 coisas eu vivi na prática até chegar nesse lugar. E aí eu quero compartilhar com você, coloquei aqui meu óculos para eu ler o resuminho. E a primeira delas, gente, é você propriamente entender que chamado, já diz a própria palavra, é um chamamento, é uma voz te chamando. A voz de quem? A voz do próprio Deus que te criou. Entendeu? Só que o ponto é, se você ainda não descobriu o chamado, provavelmente o seu espírito, que Deus é espírito e se comunica em espírito com a gente, a sua rádio, a sua frequência não está alinhada com a frequência de Deus. Então, às vezes ele está falando com você e você não está desperta para ouvir esse chamado, para ouvir essa voz. Então, a primeira dica é, você tem cultivado sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo? Porque se você caiu nesse vídeo tentando descobrir o seu chamado, talvez um dos pontos seja simplesmente sintonizar a rádio para que você entenda o que Deus está ministrando no seu momento, na sua vida, na sua história, te chamou para ocupar, exercer um ministério. Então, presta atenção nisso. Eu até coloquei aqui, ó, como desenvolver essa sensibilidade. Gente, não tem segredo, é disciplina espiritual. Sensibilidade ao Espírito Santo é você cultivar um relacionamento com Ele. E como é que a gente cultiva um relacionamento com alguém? Tem alguns pilares. Biblicamente falando, a gente costuma falar, até no meio cristão, que são algumas disciplinas espirituais. É impossível você ter intimidade com alguém que você não passa tempo. Então, você tem que passar tempo de oração. Como é que você fala que não sabe o seu chamado? Você ora 5 minutos só por dia? Como é que você vai ser íntimo para ouvir a voz de alguém que você não conhece? Não é? Se um estranho chegar para você falar no telefone, você não vai reconhecer a voz. Mas se alguém que você conhece, que você passa tempo, que você sabe quem a pessoa é, que você conhece a pessoa, que você lê sobre a pessoa, quando essa pessoa te liga, né? Você ouve a voz dela, você vai reconhecer do que se trata. Com o Espírito Santo, a dinâmica é a mesma. Então você tem que ter disciplina em conhecer a Deus através da palavra, disciplina em conhecer a Deus com tempo de oração, que é onde você alinha ali e ajusta o seu espírito com o canal dos céus. Você precisa ter tempo de comunhão. Gente, tem gente que já descobriu o chamado. Anda com esse povo que já chegou lá. É por isso que a igreja é maravilhosa. É um lugar onde está todo mundo ali, ó, vibrando em conhecer Jesus, em ser despertos e a estar atentos ao chamado de Deus. Então é importante você ter esse lugar, esse ambiente de chamado. Você também precisa prestar atenção no jejum, que é uma prática bíblica maravilhosa. Eu já fiz vídeo sobre isso também. Que você se sensibiliza, você começa a dar uma trabalhada na carne e aquilo começa a mexer no seu cérebro de uma tal maneira e no seu coração que você começa a ajustar aquilo junto com oração, claro, né, que oração, jejum, se oração é dieta, você começa a calibrar aquilo para viver o novo de Deus. Então presta atenção nisso, isso é muitíssimo importante. E eu já daria uma playlist esse trem aí. Mas, para não ficar muito longo, vou pro segundo tópico. Segundo tópico que eu alinhei aqui, gente, antes de você descobrir o seu chamado específico, nós temos um chamado universal, que é para todo cristão maravilhoso que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. O nosso propósito é Jesus. O nosso chamado principal é o que o apóstolo Paulo descobriu. Vou deixar o versículo aqui. Eu considerei tudo como perda, como lixo, porque nada se compara à suprema grandeza de conhecer Jesus e ser achado nele. Esse é o nosso chamado principal.
conhecer Jesus. E à medida em que nós conhecemos a Cristo Jesus, novamente eu volto para o primeiro tópico, disciplina espiritual, sensibilidade ao Espírito Santo. A gente começa a entender que quanto mais você passa tempo com o Espírito Santo e ele te revela Jesus, e você lê a palavra e você começa a conhecer quem Jesus é, mais Jesus revela quem você é. E você vai despertando a sua identidade. Quando a sua identidade está ativada, meu irmão, o chamado vai ficar visível para você, vai ficar palpável, vai ficar queimando aqui. Você sabe porque sabe que Deus te chamou para fazer aquilo. Então presta atenção nessa chave que é fundamental. Se você chegou nesse vídeo querendo descobrir o seu chamado, provavelmente você está precisando de um chamado específico, mas o chamado específico só vem se você honra o primeiro chamado, que é conhecer Jesus e ser achado nele. Esse é o propósito principal. Amém? Pensa sobre isso. E para o terceiro, que eu já vou encerrar com o terceiro, tem uma frase do C.S. Lewis que eu gosto muito, que ele fala, o ir faz o caminho. Tem gente que acha que o chamado é assim, sabe? Deus vai chegar, vai te dar um relatório, vai te dar todo o passo a passo, vai te dar os detalhes, e Deus nunca fez isso. Eu não me relembro nenhum ponto na Bíblia em que Deus fala todo o trajeto do início ao fim, assim, ó. É isso que vai acontecer detalhadamente, especificamente, detalhe por detalhe. Não, porque se fosse assim, a gente ia exercer a fé como? Na verdade, Deus, ele dá, à medida que nós avançamos, ele vai nos dando detalhes, mas normalmente vem com uma missão, vem com um chamado, vem com um despertar, vem com uma visão, e conforme a gente vai dando o passo, o ir faz o caminho. E aí a gente vai entendendo, trabalhando no nosso coração e caminhando com Jesus. Então não espere que vai ser de um dia para a noite, que você vai receber um Mercado Livre, um Amazon aí na sua casa, um produto da Shopee, que vai ter tudo que você precisa para saber exato. Não, você precisa ir, abraçar, e na jornada você vai descobrir muita coisa que importa para Deus e que Deus te chamou para que você trabalhe exatamente naquilo. Mas você precisa dar esse primeiro passo de fé. Então esteja ali, calibrado o seu coração. Qual é o primeiro passo que você precisa dar hoje? Eu me lembro que antes de eu descobrir os meus dons ministeriais dentro e fora da igreja, eu comecei a despertar sobre o que eu gosto de fazer. O que eu tenho, o que meu coração vibra por fazer mais por Jesus? É orar? Vou então para o Ministério da Intercessão. Ah, eu gosto de falar, que esse aqui é meu chamado, eu gosto de falar, então eu vou comer a Bíblia para que o Espírito Santo me use para compartilhar esse evangelho com mais pessoas. Então você começa a despertar a partir de algo que seu coração vibra, e aí você vai desfrutando do caminho. Gente, é mais leve e simples do que você poderia imaginar. Só não se esqueça que vai vir a adversidade, mas o chamado, o propósito nos faz orar através da dor. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Eu fui o mais simples e direta possível que eu consegui. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui. Eu quero olhar, quero ler, quero te acompanhar. E claro, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao Morning JC. Se inscreva, ative o sininho, tem sempre vídeo novo sendo liberados por aí. Qualquer dúvida, comenta aqui também. Te vejo. Até mais!